Olá para todo mundo que já está aqui. Nos perdoem pelo horário. Estávamos tendo um pouquinho de probleminha com a técnica, mas conseguimos. E a pessoa que eu vou trazer aqui hoje, esse ser lindo que eu vou trazer aqui hoje, né, uma pessoa super especial, que eu tenho certeza que vocês estão todos aí ansiosos pela presença dele, eu também estou, né? Fiquei com um pouquinho de frio na barriga, eu falei para ele, eu estava ficando com frio na barriga, mas tem um motivo por causa disso, né? Eu falei para ele que nós estamos nos reencontrando, e ultimamente, há uns tempos para cá, eu estou reencontrando muitas pessoas maravilhosas, e o Jordelei é um deles, e nós estaremos contando isso para você agora. Então, boas-vindas a essa pessoa tão especial, Jordelei dos Santos. Olá, Jordi. Minha querida Keren, cara, que honra poder fazer parte disso. Deixa eu só tentar arrumar para que vocês enxerguem melhor a minha cara. Não que seja muito agradável, mas um pouco ajuda, né? Ah, para com isso. Aqui. E Jordi, nossa, você está eu aqui estou comigo, eu nem muito acredito. feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. É uma honra mesmo estar junto e falar sobre temas tão importantes. Até quando tu me chamou lá no Instagram, eu fiquei, nossa, que é isso? Né? E é engraçado porque tu é a segunda pessoa que me convida para fazer uma live em outro ambiente a não ser no Portal Paz. Olha aí. E a primeira vez eu já fiquei todo errado e agora na segunda também. Tem nada de errado. Olha, técnica é uma coisa para mim que é um grande desafio, mas a gente sempre consegue, né? Aham, exato. E Ai, ainda mais nós tão longe, né, Kelly? é verdade, Mas ao mesmo verdade. tempo tão perto. É aqui a minha luz está querendo cair aqui também. Peraí, deixa eu arrumar aqui minha luz. Pronto. E você sabe, eu te contei, né, um pouquinho do porquê que eu te escrevi? Você lembra? Sim, lembro, Eu lembro. vou contar aqui pro pessoal como é que foi. Fica à vontade, por favor. Então, eu acordei uma manhã na semana passada, isso, e a hora que eu abri os olhos, eu tinha toda a lembrança, de uma conversa que eu estava tendo com o Jordelê. Nós estávamos sentados conversando sobre trabalho, projetos, o que poderíamos fazer junto para trazer mais paz, mais amor, né, para a humanidade. E estávamos ali numa conversa tão gostosa que eu nem queria acordar. E quando eu acordei, eu falei, nossa, caramba, por que eu acordei, né? Estava tão interessante. E aí eu levantei da cama, né, depois de fazer tudo que eu tinha que fazer, tomar o café da manhã. A primeira coisa que eu fiz depois disso foi pegar o celular e falar, eu vou escrever para o Jordelei. E eu escrevi para ele, convidei ele para estar aqui com a gente, e ele, nossa, com tanto carinho me respondeu, eu falei, claro! E eu nem acreditei. E aí ele me falou assim na mensagem, nossa, mas parece que eu já te conheço há tanto tempo. Eu falei assim, mas a gente já se conhece. Já nos conhecemos já. Não sei se a gente conhece de outras vidas ou se foi porque nós fazemos trabalhos no mundo espiritual juntos enquanto eu estou projetando, mas a gente está aqui se reencontrando e eu estou muito emocionada. Tem uma frase tão linda de Francisco Xavier que diz: todas as pessoas que cruzam a nossa vida têm um propósito, Uhum. né? E que nós sejamos os propósitos alegres daquelas que passarem por nós. Isso é muito lindo. Então, mas é engraçado, Kelly, porque a gente vê quando eu entrei lá no teu Instagram, foi engraçado, tu mandou o convite, né? E eu entrei lá no teu Instagram. 12.000 seguidores lá, e eu fiquei, meu Senhor Jesus, o que é isso? Eu com muita luta, assim, consegui 2 ou 3.000 seguidores, assim. Eu disse: Ah, "Meu Deus, aonde eu tô indo?". Mas bem, eu gosto muito de, na verdade, eu procuro viver na prática muitas coisas. Claro que tudo isso é muito distante das realidades às quais nós estamos inseridos. Tem muitos defeitos, muitas coisas que eu preciso trabalhar em mim para me tornar uma pessoa melhor, né? Para me tornar um homem melhor, para me tornar um ser humano melhor. Mas chegou um momento na vida que eu pensei: se eu for esperar tudo isso acontecer para começar,
talvez não seja nessa existência. Uhum. Então, eu comecei rapidamente a querer entender as coisas. E aí, hoje, parece que começa a encaixar um monte de peças, sabe? Porque eu começo a ver algumas coisas lá da infância que ocorriam, que eu nem sabia do que se tratava ou o que era. E hoje parece que tudo faz um pouco de sentido, não posso dizer que tudo faz sentido. E aí tô Aham. aqui, então tenho que ajudar, eu ajudo. Mas eu Uhum. escuto de todo mundo: "Jordelei, quando que tu vai parar para te ajudar?". Isso é a coisa que eu mais tenho escutado. É, isso é muito importante, muito importante. E até engraçado você ter falado agora de infância, né, porque essa, na verdade, é a minha primeira pergunta que eu tenho aqui para você, sabia? É verdade, é a Ah, primeira pergunta. Eu tu eu ficou anotei essas aqui. 2 semanas procurando perguntas, imaginei. Não, uma semana, né. Não, não procurando pergunta, mas hoje eu sentei, eu falei assim, lembra que eu falei para você: "Nossa, você tem um tema para falar na live", porque eu não sabia, né, o que Uhum, perguntar. Hoje eu sentei e falei assim: "O que que eu vou perguntar para o Jorge?". E aí eu lembrei da minha infância, sabe, porque eu nunca uhum, tive uma infância muito, normal igual outras crianças, né. Eu era uma criança uhum, totalmente diferente, eu não me adaptava a nada e não gostava de seguir regras, então por isso eu fui muito punida. E eu era muito doente, tinha muitas dores já com criancinha. E eu uhum. queria perguntar para você como é que foi a sua infância, né? Se a sua infância também foi diferente. Tu acabou de relatar minha infância. É? Tu acabou de relatar minha infância. O É engraçado, assim, porque, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa fraca, porque eu sou o irmão do meio, né, e Hum, todo mundo sabe que o irmão do meio é problemático. Mas eu via meus irmãos, dotados de uma capacidade, intelectual, assim, que eu admirava. Observo até hoje isso. Observava eles com uma força e com um vigor capaz de passar por cima de tudo. E eu sempre me senti uma pessoa muito frágil, porque eu me apego muito às coisas, sabe. Ah, Meu coração sente quando alguém parte, uhum, né, eu sinto dor quando alguém sai da minha vida, assim. E mesmo que seja, temporário ou mesmo que seja definitivo, eu sinto dor quando isso ocorre. uhum, Mas não dor de sofrimento, mas eu sinto aquela perda, sabe. Mas eu entendo que se faz necessário. uhum, E eu sempre me achei que em função disso eu era uma pessoa muito fraca, porque uhum, todo mundo levava as coisas com muita maestria e eu não conseguia. Eu sofria, né, eu entrava em lutos, até mesmo, quando criança, para tu ter uma ideia, um dia meu pai chega muito bravo em casa, e ele descontava em todo mundo e descontou no nosso cachorro, então ele disse que ia uhum, doar o nosso cachorro, ia uhum, dar o nosso cachorro. E nossa, e aquele cachorro era o meu xodó, assim, era meu xodó. Tu não tem ideia o quanto eu chorei e o quanto aquilo doía na minha alma, uhum, saber que eu não ia mais ter o cachorro. A minha sorte que o cachorro era boxer com fila, então era um cachorro muito grande, uhum, e todo mundo que veio ver ele agredia demais as pessoas, e só se acalmava comigo. uhum, E aí acabou que o cachorro não foi doado e o cachorro passou até o finalzinho da vida dele junto conosco. Mas eu sofri muito naquele período. Então isso me fazia ser uma pessoa muito frágil. Eu me acreditava muito frágil. uhum, E assim inúmeras coisas, né, por exemplo, eu me sentia diferente dos meus pais. Meus pais até hoje eles pensam muito diferente de mim. Meus irmãos, assim, tanto é que eu sou a ovelha, né, a ovelha desgarrada da família, certo que sim. Desde questões de pensamento, de ideologias, de ideias, e até mesmo na coragem de assumir a todo mundo esse trabalho espiritual, e é tão bonito que meus pais me assistem em tudo que eu faço. Mas aham. de vez em quando eles ainda dizem: "Filho, mas tu não pode deixar de ir na igreja porque tu é católico, lembra?". Ah, E assim foi. Então eu cresci de uma forma muito sensível a vida toda, né, desde criança, uhum, também com muitas dores no corpo, assim, coisas que não têm explicação. uhum, E aí
com o passar do tempo, vem a adolescência nos tira um pouco daquele processo inicial, porque nós temos 2 fases de reencarnação, né, até os 7 anos, Uhum. e depois até os 9, 10 anos, uma outra fase, que é entre o mundo espiritual e o mundo físico, Uhum. e depois a famosa aborrecência, que é quando realmente o nosso o a nossa bagagem se faz presente. E E aí então vai a até o gente despertar, né? e aí a gente entra naquele conflito do que nos Aham. ensinaram até essa fase e do que nós somos que trazemos do mundo espiritual, até o ponto de cair na real, né. Uhum. E se entender que dá para ser as 2 coisas. Hum. E então, nessa fase, o que eu fiz? Eu me afastei de toda a espiritualidade, de tudo. Uhum. Simplesmente me afastei total. Eu não queria saber mais de nada, eu queria focar um monte de coisa, me dediquei à minha profissão, mas me dediquei assim, a fundo, como a sigla, né, CDF, Nossa, total na minha música, né? a Era música. música. Aham. Eu estudava manhã, tarde e noite. Para vocês terem uma ideia, quando fim de semana, que era quando eu me permitia ir namorar, Uhum. então eu dizia: "Ó, eu vou cedo para a universidade, eu vou estudar de manhã, eu vou estudar de tarde, quando eu não aguentar mais estudar, eu vou aí ver". Assim, de tão Bem CDF direcionado que eu mesmo. É. estava. Mas foi bom, porque eu aprendi muita coisa, eu principalmente aquilo que bem, já que eu não ia por um lado, a espiritualidade me ensinou por outro, que é a Uhum. disciplina, né. Sim. Quando a gente bota o foco em algo, ir até o fim. Obviamente que das tarefas, mediúnicas espirituais nós não fugimos, Uhum. né, não tem como fugir dela. Não. Eu adiei, empurrei com a barriga tudo que eu pude, e o resumo foi que ela bateu na minha porta. Uhum. E ela bateu na minha porta talvez da pior maneira possível, Uhum. que foi eu me desacreditar de tudo, inclusive das capacidades que eu tinha como profissional. E aí eu entrei num problema que até hoje eu busco entender, e a espiritualidade diz que ela vai me mostrar aos poucos que ocorreu na época, e porque eu tinha muito talento quando eu estudava sozinho. Hum. Se botasse uma pessoa a mais junto, eu não conseguia produzir 10% do que eu sabia. E Vergonha ou o era quê? um bloqueio, Ok. bloqueio total, Hum. bloqueava, porque eu nunca tive vergonha. O palco para mim é minha casa. Pra mim também, né. Pra Sempre ter foi. uma ideia, pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, Uhum. meu coração não acelera uma vírgula. Uhum. Ele continua batendo extremamente calmo e lúcido, independente da quantidade de pessoas que estão assistindo. Uhum. Me sinto bem ali, só que eu não conseguia, eu não Uhum. conseguia produzir. E aí foi quando eu conheci a casa espírita. Uhum. Aí cheguei lá numa sessão do nada, aqui no Rio Grande do Sul, tem algumas pessoas que se vestem de gaúchos e andam como gaúchos o tempo todo, né. Uhum. É engraçado dizer se veste, não, é que é a roupa, é a cultura mesmo, né. Aham. Desculpa, Kelvin, eu tenho um problema na voz, então de vez em quando eu vou tossir, tá. Fique à vontade. E tô tratando, mas ainda requer muitos cuidados. Uhum. Fique à Ah, vontade. e aí lembro que ele chegou e tu via que era uma pessoa, um agricultor, bastante rude nas palavras, né, Uhum. hã, portador de uma cultura, natural própria, mas não de estudo. E ele ali chegou ali de pilcha, de faca na cintura, né, ou seja, pilchado a caráter, se Uhum. ajoelhou, fez uma oração, e quando levantou de olhos fechados, se tratava de uma voz diferente, de uma docilidade que eu não tinha visto até então. E eu escutava pela primeira vez um espírito chamado Kilmak, um inca que desencarnou ainda na invasão, né, dos espanhóis. Nos relatou já como foi todo o processo do desencarne, que ele não podia fugir porque era velho e uma das pernas ele não tinha, né.
E então ele era o curandeiro desse povo. Então ele disse, eu fui um dos primeiros a ser pego. Mas ele fala com muito amor sobre isso. E aquilo mexeu de uma forma impressionante em mim, porque aqueles 40 minutos que ele falou naquela palestra, parecia que cada palavra era para segurar minha mão e para dizer, ah, eu estou aqui, nós temos a solução. Só que, terminado isso, tinha umas 20 pessoas assistindo a palestra. As 20 pessoas disseram a mesma coisa. Não, essa palestra foi para mim. Não, foi para mim. E aí nós tínhamos 20 pessoas vivendo os mesmos sofrimentos e ouvindo a mesma mensagem, acreditando como verdade. Uhum. Tive a grata oportunidade naquele dia ir conversar com a entidade através do médium. E ali, quando eu passei a ele minha data de nascimento e meu nome completo, aquele ser, para me surpreender ainda mais, relatou inúmeras coisas que só eu sabia. Lá da Uhum. minha infância, dos meus 7 anos, dos meus 8 anos, eu sabia daquilo, mais ninguém. Algumas dores que eu guardava, 7 chaves, e ele ali desvendou elas para mim. Bem, nunca mais saí da casa espírita. Imagino. E depois eu tive a grata felicidade, porque uma vez eu questionei ele, porque eu estava tendo muitos sonhos de que eu trabalhava, eu enxergava numa casa muito grande este médium e eu, ambos acoplados em seus mentores, fazendo trabalhos paralelos. Uhum. E um dia eu fui na frente dele e questionei, tenho visto isso em sonhos, isso procede ou é imaginação ou desejo meu? E aí que entra um ponto muito importante, porque eu quero falar para que as pessoas entendam como funciona uma entidade de luz. Uhum. Ela disse que falar de mediunidade era muito precoce e muito cedo. Não se poderia falar, mesmo sabendo qual mediunidade uma pessoa desenvolveria. Porque ao falar isso, poderia estar sendo interferido por completo no livre-arbítrio daquele que ali está. Uhum. Porque ele poderia passar muito tempo focado naquilo que está por vir e não naquilo que poderia vir antes daquilo ocorrer. Uhum. E ele disse, se tu realmente quer trabalhar com a mediunidade, apenas se entregue de coração, com amor, ao trabalho, porque o desenvolvimento das faculdades será apenas uma consequência daquilo que tu fizer. Uhum. Essa foi a resposta. Um ano depois, ele mesmo, em uma reunião, questionado por mim de novo, porque eu questiono muito, né? Questionado por que eu tinha tanta necessidade de rezar. Eu rezava demais, Keuren. Eu precisava Uhum. rezar de manhã umas 5 vezes. Eu precisava rezar de tarde umas 10 vezes. Eu precisava rezar de noite, eu sei lá quantas vezes. Uhum. Porque a dor e a aflição era tão grande, quando eu rezava, aliviava. Uhum. E aí entra, né? Eu disse, meu Deus do céu, eu já me tornei espírita para não ficar rezando tanto. E naquela época, eu, eu não tinha ainda muito a liberdade de falar o que eu pensava. Então era muito no Pai Nosso e na Ave Maria mesmo, sabe? Uhum. E uma outra oração que eu acho muito bonita, que é aí creio em Deus Pai. Mas eu altero o final lá, porque eu sei que tem uns erros lá de grafia e eu não gosto, então eu altero o final da oração, né? Ah, mas aí depois, se quiser, um dia a gente fala sobre a minha alteração, Aham. da liberdade de poeta na oração. E aí, então, eu questionando, ele disse: não, não é nada, é porque isso, a espiritualidade tem se aproximado muito de ti, e não te preocupa, ainda hoje tu vai conhecer teu mentor e hoje mesmo tu vai falar através dele. Uau. E eu disse: me desculpe, vocês estão loucos de amarrar, porque eu sou uma pedra de presépio, né? Não só sirvo aqui para enfeitar, não sirvo para nada. E aí, tá, resumo da ópera. Terminou o trabalho, eu estava acoplado no Oikenaz e o Oikenaz pronunciava as primeiras palavras. E você Assim, sabia que era o seu mentor? Você não pensou assim: "Isso é coisa da minha cabeça"? sim, pensei Uhum. horrores, horrores.
Mas às vezes eu ainda penso, sabe, será que eu não sou É, esquizofrênico mesmo? é o Né. que todo mundo pensa. É, aham. É, não, é que sim, e isso é importante, por que que eu Uhum, falo isso? Tu duvida? Não, eu não uhum, duvido. Até porque se eu duvidasse do que eu vejo, seria, muita burrice da minha parte. uhum, Se eu duvidasse do que os meus amigos, que eu confio fielmente nas suas clarividências, no seu trabalho mediúnico, se eu não confiasse no que eles falam, do que ocorre durante o trabalho e que bate com aquilo que eu vejo, aí eu seria a pessoa mais idiota que existe no mundo. hum, Mas a mediunidade ela é muito delicada, porque ela traz dúvidas, dúvidas o tempo sim, todo. sim. Uhum, E principalmente quando as decisões são tomadas e pautadas para nós. Elas não são claras, nem um pouco claras, mesmo com a faculdade mediúnica desenvolvida. Porque eles dizem: "Por que ser claro? Que privilégio tu tens sobre os outros?", uhum, né, tu não tem privilégio nenhum sobre os outros irmãos, então tu não tem direito a saber uma vírgula do que vai acontecer contigo. uhum. Eles me dizem assim, ó, sem piedade em relação a isso. É, Tanto pra é que mim as também. per então exato, então tu sabe o que é. Não, E porque aí às vezes eu quando quero perguntar coisa pra mim, né, mas uhum, eles não me falam nada pra mim, eles só me dão mensagem que eu tenho que repassar pra ajudar o próximo, mas coisas é, minhas eles nunca me é. falam. É, e aí É. eles ficam me olhando com cara feia quando eu digo: "Vocês ajudam todo mundo e quando eu preciso de ajuda vocês não fazem nada". Tu nunca O fez meu isso dá também? risada, Sim, os meus já nem dão bola, né. o meu dá risada. É, ele Não, tá os meus acostumado já comigo. então isso sim, as pessoas me perguntam: "Ah, mas e quem foi o Oikenaz? Quem foi tu em outras vidas?" Eu disse: "Eu não pergunto, eu não quero saber, porque eles não vão me responder também, a não Uhum. ser quando é algo importante que acrescerá no meu crescimento". Aí eles comentam sim. Sim, sim. É. Mas a primeira comunicação, inteligente que eu tive, foi com um espírito chamado Emmanuel. Aham. Mas, você tem o Ignaz e o Lázaro, né? Tem O uma Lázaro. galera, né. Tem uma galera. Diz que quanto mais devedor tu é, mais mentor tu precisa, né. Ai, ai, é verdade, já Então tem, escutei isso. mas É. assim, deixa eu te falar, tem o mentor Oikenaz, que ele é o Uhum, responsável, né, pela minha reencarnação. Ele e uma uhum, outra senhora que nunca se apresentou para mim, uhum, mas eu sempre a vejo por perto. Aí existe o mentor Lázaro, que também é responsável pelo desenvolvimento da minha tarefa mediúnica, e ele é o cirurgião espiritual pelo qual a gente faz as cirurgias, quando é físico, quando é presencial ou quando é, através, online, né. uhum. Tem o Ezequiel, que é um anjo, assim, é a pessoa mais incrível, assim, todos eles são, mas o Ezequiel ele abraça mesmo, assim. É. Aí existe o pai João de Aruanda, que Uhum, quando eu trabalho é muito importante e requer um trabalho mais voltado aos os trabalhos que os pretos velhos fazem mesmo, né, uhum, desobsessão principalmente, ele está muito presente. Aí depois tem as outras mentoras, né, tem a mentora Marta, que nunca falou, hã, tem o Marcos, que também o mentor Marcos, que ele é da falange médica, uhum. e alguns mais que estão, mas eles não me permitem falar deles ainda. Não. Não. E você percebe, assim, que de vez em quando você tem só um com você e em alguns momentos você tem a equipe toda com você? Sim, Uhum. sim. Ontem foi o dia que a equipe toda estava aqui. Eu até brinquei com eles e disse, hã: "Ainda bem que a guarda municipal não enxergam vocês, porque se passassem aqui na frente e visse esse agito todo, eles iam dizer Hã. que eu estou fazendo festa clandestina". Hã. É verdade, Claro, é. nós estávamos ontem num processo de trabalho de cura e Uhum, também estávamos voltados para o evangelho no Portal Paz. Então uhum, estava a galera toda aqui, e é sempre muito bom estar com eles, né.
É, Mas é te verdade. contando desse do Emmanuel, foi muito engraçado, porque eu recém tinha lido o Livro dos Médiuns. Hã, Pensa na pessoa mais leiga que tu possa imaginar em relação à espiritualidade. hã. Aí eu acordei de madrugada e aquela voz falava na minha cabeça, falava. E eu louco de medo, né, 4 da madrugada, louco de medo, e tapava a cabeça, virava assim aquela voz, disse: "Não, eu estou aqui, eu preciso falar contigo e eu não sairei enquanto tu não falar comigo". E aí sei que foi, e como eu não como não adianta, né, é mais teimoso que eu disse: "Tá, tudo bem, o que que você quer?". "Não, primeiro você, destape a cabeça que não vai acontecer nada e você não vai se assustar". Eu disse: "Tá bem, tá bom, você me convenceu". Tirei, fiquei de barriga para cima e comecei a conversar mentalmente com ele, telepatia Uhum, pura. uhum. E aí eu lembrando do livro dos médiuns, né, dizendo: questione, 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 tu vais saber identificar se o espírito é verdadeiro ou um zombeteiro". Uhum, Então, ali eu falava. Então eu fazia sempre uma pergunta séria uhum. e uma pergunta idiota. Me dá um exemplo de pergunta idiota aí. Eu dizia: "Qual é o propósito dessa nossa conversa?". E aí ele Hã. respondia seriamente, trazendo inúmeras informações. E aí logo em seguida: "Tá, mas tu não pode me ajudar pelo menos com os números da Mega Sena?". E qual era a resposta? Os grilos cantando. Aí eu ia lá e fazia mais uma pergunta séria: "Por que que você Hã. quer falar comigo?". Hum. E aí ele respondia seriamente, seriamente, né. E respostas, assim, de 5, 10, 15 minutos, assim, extremamente profundas. Uhum. E aí eu ia lá de novo: "Tá, mas e qual é o nome dessa voz?". E aí ele dizia: "Nós não estamos aqui para matar curiosidade, não entendeu isso?". Hum. E aí eu fazia perguntas, aí comecei a fazer muita pergunta séria mesmo. E daqui um pouco eu dizia: "Tá, mas todo esse papo aqui tu não vai me deixar nada, assim, um número sequer para jogar no bicho?". E ele disse: "Tu não entendeu ainda que o nosso propósito é muito diferente". E eu disse: "Tá, e qual é o propósito?". "O propósito é que tu leia uma obra, a gente precisa que tu leia ela". E eu disse: Hum. "Tá, qual obra é?". E ele disse: "Exilados de Capela". Eu nunca tinha escutado falar sobre essa obra. Hum. Leigo absoluto. E aí comecei e no final eu perguntei: "Ah, tá, mas conversamos, já tinha clareado o dia, até agora, eu preciso saber com quem eu falo". Ele disse: "Sim, você fala com o Emmanuel". Uhum. E eu desculpe, eu não vou falar aqui, mas eu falei um palavrão, mas vá, né, e reticências para não ficar daqui. O que tu acha que eu sou o quê? Bobo, burro, alguma coisa? Hã. Onde já se viu um espírito como este, que é orientador de Francisco Cândido Xavier, está aqui conversando comigo?". Uhum. E ele disse: "Em primeiro lugar, eu não falei que eu sou orientador de Francisco Cândido Xavier. Uhum. Tu perguntou meu nome, eu falei meu nome é Manuel. Agora, ah, muito tolo és tu em acreditar que não tem essa capacidade". É, foi E aí ele forte, foi hein. aí ele foi embora e não falou mais nada. Nunca mais Mas conversei com ele, olha mas aquilo isso. foi impressionante. Foi meu primeiro contato mediúnico, lúcido, consciente e esclarecedor. E ele deve ter pensado: "Esse é cascadura de roer, hein". E eu sou. Eu sou. Ah, Mas é eu muito sou. importante a gente perguntar, porque a gente não sabe quem é que chega perto, né. É, Hum. como nós hoje escolhemos que nós falaríamos sobre mediunidade, Kellen, Uhum. é importante a gente falar isso, Sim, porque sim. hoje, assim, ó, a gente vê muitas pessoas vendo a movimentação mediúnica ocorrendo e elas, estão encantadas, como é normal ficar com o movimento mediúnico, né, porque ele é É, encantador, é. mas desconhecendo a trajetória toda que tem por trás.
sim. para que chegue até aqui. Por exemplo, o Uhum, Jordelei que hoje se concentra e consegue canalizar, é um Jordelei que está com 20 anos de estudo e de hum, trabalho em cima disso. Não é um sim, Jordelei que sentou ontem aqui no sofá, começou a fechar os olhos, fazer 2, 3 exercícios e estar nesse ponto. claro. Tem muita vivência nisso, tem muito Uhum, sofrimento nisso, tem muito aprendizado nisso. uhum, Sofrimento não por mediunidade, sofrimento por escolhas equivocadas minhas, uhum, né. sim, Temos que entender que tudo é um aflorar da mediunidade. é, E a mediunidade nada mais é do que nós nos permitirmos viver a integralidade do todo, sim. né. É porque as Por e pessoas confundem muito, desculpa, mediunidade com dom, né. E aí elas acabam sim. classificando as pessoas por serem espirituais, né, por terem um dom de mediunidade, quando mediunidade não é um dom, né, é uma Uhum. habilidade nossa, a gente já nasce com ela e É, isso que é muito importante a gente explicar, porque tem muitas pessoas usando também mediunidade sem a conscientização, né. sim. E é muito interessante porque uma pessoa me fez uma pergunta, ela falou assim: "Karen, o que é ser espiritual?" Porque eu vejo muitas pessoas aí com dom mediúnicos que bebe, que usa droga, que sai gritando na rua, né, que maltrata Uhum. os animais e a natureza. O que que é ser espiritual então? E essa resposta eu fiquei assim, eu não consegui dar na hora e eu fui perguntar para o meu mentor, e ele falou assim: "Agora você vai escrever essa resposta", e eu escrevi. E ele realmente deu uma resposta, assim, linda, né, de que Uhum. mediunidade não é um dom, e que, ser espiritual, na verdade, é ser uma pessoa consciente. Ser consciente das 4 faculdades, mente, emoção, físico e espiritual, Uhum. né. Ser Uhum. espiritual é você ser uma pessoa bondosa, você se concentrar só no bem, né, e não tem nada a Uhum. ver com dons. E isso, Sim. assim, foi Hum. né, e ele até falou assim: "E tem mais, uma pessoa espiritual é aquela que ela é bondosa primeiro consigo mesma, né, não destrói o seu corpo, através dos pensamentos, das emoções, tudo que come. Uhum. E aí depois que ela aprende a cuidar do seu corpo, ela vai aprender a cuidar também do próximo e do planeta Terra, né. E eu achei Uhum. isso tão lindo, eu falei: "É, realmente, É. é Pra muito tu lindo". ver, né, que coisa linda isso. Eu Uhum. preciso então ser bondoso comigo. É, O Jordelei. Preciso ser bondoso comigo. Mas bem, deixa eu acrescer algumas coisas também, se tu Uhum. me permite, tá. Sim, por favor. Eu venho de uma profissão que é muito questionada, né, a música. Uhum. Todo mundo acha que ser músico é ter dom. "Ah, o fulano tem o dom, ele toca bem. Ah, o fulano tem o dom". E isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu sempre tive muita facilidade com a música, mesmo. Uhum. Mas mesmo assim, eu era obrigado a passar mais de 8 horas por dia fazendo música, para ter o resultado que eu queria. Então de dom ali não tinha nada, É um mas de treino, né. trabalho tinha muito. Ou É. seja, aí um dia, de tanto me incomodarem sobre essa questão de dom e tanto ficar incomodado com a história de dom, eu resolvi pegar o Amansa Burro, né, o Aurélio lá, A e mansa burro, eu nunca escutei isso. sim, tá. É. E aí eu fui lá, procurei o que é dom, Uhum. e o dom falou exatamente o que eu acreditava ser dom. Dom é presente divino, Uhum. certo? Ou seja, Júlia, mas então mediunidade é um dom, então música é um dom, então a Uhum. arquitetura é um dom, medicina é um dom. Tá, mas espera aí. Nós estamos falando, de um pai ou de uma mãe, né, porque ele é Deus Pai, Deus Mãe, ele é a onipresença, a onisciência, e que possui um amor incondicional, que nós não fazemos a menor ideia do que seja. Nós nem conseguimos compreender o que é um amor incondicional. Mas um amor, hã, pessoal, um amor fácil de ser palpável, nós enxergamos em nós mesmos ou em nossos pais. Uhum. Eles buscam dar tudo de melhor para todos, né. Ele tem 3 filhos, ele tenta dar tudo o que há de melhor para os 3 filhos. Uhum. E este é um pai amoroso imperfeito, ou uma mãe amorosa imperfeita. Uhum. Agora voltamos para o criador, né.
perfeito. Uhum, Ele não daria para Kelren, para o Jordelei, um dom que não daria para o Pedrinho, para a Maria. uhum, Mas esse ser é de infinito amor que ele nos deu um dom igual para todos, a vida. uhum, Então, a partir do dom maior que é a vida, nós construímos as nossas facilidades, nós construímos o nosso caminho. E nessa construção, que são milhares de anos, nós adquirimos faculdades, facilidades. E essas hoje estão em nós como um arquivo celeste das nossas conquistas uhum, e como ferramentas precisas para o nosso desenvolvimento. Quando nós falamos de médium, médium não pode isso, médium não pode aquilo, nós já cometemos um grande erro. Por quê? Não existe certo e não existe errado. uhum, Obviamente que as drogas, que o álcool, que qualquer situação traz agravos internos. Então ele afeta não o próximo, ele afeta a mim mesmo, uhum, né. Ah, a mediunidade, ela vem como uma faculdade capaz de ampliar ou ser um uhum, catalisador de tudo que possuímos. Uma vez eu ouvi uma explicação muito simples que dizia que a mediunidade nada mais é do que um GPS. Nós uhum, sabemos que temos que ir de um local ao outro. Não conhecemos a estrada e a rodovia, mas nós precisamos ir. Sem ele, nós podemos seguir os mapas ou as placas. E nesse processo, pegar uma estrada mais longa, se perder e depois ter que voltar. O GPS não, ele nos mostra a melhor rota, o caminho mais curto e qual é o tempo que levaremos para isso. uhum, Então, este seria a mediunidade na nossa nação. Porém, a mediunidade é uma faculdade tão neutra que ela não escolhe assim, a gente só se manifesta em seres bons, né. uhum, Não, ela se manifesta também em seres que ainda, se demoram na ignorância da maldade. uhum. E nós vemos inúmeros irmãos que usam suas faculdades mediúnicas para ludibriar, para enganar, para inúmeras coisas. Então Sim, não é a faculdade mediúnica, não é o espiritismo, né, não, é apenas, o crescimento moral daquele ser. sim. É porque a mediunidade ela não julga, né, essa faculdade ela não julga. Então ela Exato, simplesmente está ali para realmente ampliar, né, as emoções, exato. os nossos pensamentos e Uhum. é isso mesmo. Então, eu gosto de tomar minha cerveja, né. Uhum, Eu não tenho vergonha em dizer isso e não me importo com os julgamentos que recebo quando eu falo isso, né. Eu ainda não consigo ser vegetariano, uhum, me esforço, não consigo ser, mas nunca, em nenhum momento, eu tive dificuldades com o trabalho mediúnico, mesmo tendo essas minhas deficiências. uhum, Por quê? Porque o propósito pelo qual eu estou inserido em fazer isso é muito maior do que isso. uhum, E a espiritualidade diz: meu filho, imagina se com todo esse amparo e conhecimento tu ainda é assim, imagina se nós não estivéssemos perto. Talvez tu já tivesse desistido muito tempo antes. uhum, Então, o processo mediúnico que nos envolve é para nos fazer crescer e não para fazer os outros crescerem, né? hum, uhum, Ah, talvez ainda eu mude essa frase futuramente, mas a evolução ela é individual. Só que é um sim. individual que interfere no coletivo. Uhum, Porque no instante que individualmente eu me transformo, me elevo, automaticamente isso se expande, porque é uhum, egrégora, porque é energia. Tu até falaste sobre egrégoras recentemente. sim, E então isso expandindo-se, automaticamente começa a intervir nos campos vibracionais das pessoas próximas a mim, dos isso, espíritos próximos a mim. Então aquilo uhum, que era individual, aspas, egoísta, agora torna-se, coletivo. uhum. É verdade. Mas, toda vez eu sou muito usada pelo meu mentor está sempre com livros na mão, porque ele quer que eu repasse conhecimento, né, desde que eu sou criança. E toda vez que ele me pede para passar um conhecimento ou criar um curso, primeiro
primeiro fala comigo, primeiro me ensina, antes de eu repassar. E isso é muito Uhum, lindo. Então, assim, eu tenho que evoluir primeiro para depois repassar esse conhecimento, né. E uhum. até tudo que eu explico sobre depressão, né, antigamente, quando eu ainda era muito jovem, eu falava sobre depressão, mas era uma teoria para mim, né, é assim, era a teoria que e aí eles falaram assim: "Agora você vai ter que passar pelo processo da depressão para você poder conhecer na prática o que você já conhece na teoria". Então tudo eu primeiro tenho que aprender primeiro, para depois Hum. repassar. E isso eu acho muito lindo, né, a maneira que eles trabalham é muito linda. É, É. exatamente assim. E perdão eu ter dado risada, mas é que, eh, quando eu era muito jovem, pelo amor de Deus, tu é jovem demais, mulher, que é isso? Não, eu falo assim, jovem, jovem, assim, quando eu tinha uns 18, 20 anos. Ah, bom, sim, porque agora tá com 22, 23. Muito obrigada, eu já falei. Ah, Estou completando em 2 semanas 44 anos. temos a mesma idade, temos É, a mesma olha idade. isso, somos É, irmãozinhos, é. temos a mesma idade. É, Ah, isso aí. Não, mas e uhum, mas isso é muito interessante, porque também agora, depois de muito esforço, eu estou tentando não, estamos quase terminando um curso sobre mediunidade, né, eu estamos ia falar gravando já um já. curso sobre Uhum, mediunidade. uhum, E esse curso, tem muita informação contida em obras, uhum, mas eu tento explicar as coisas com as minhas palavras, né, com a minha vivência, com o meu uhum, sentimento. Ainda acho que é um curso muito teórico, né, porque não tem como falar de mediunidade sem teoria, 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 teoria. uhum. Mas tá ficando assim, eu acho que muito especial, sabe? Pelo menos fica um registro daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu enfrentei, e para que possa ajudar mais pessoas, assim como tu está fazendo. Ah, isso é muito importante. Eu ia falar aqui do curso, para quem está aqui, né, e quer saber de onde eu conheço o Jordeley, eu conheço ele do canal do Pava, e eu coloquei aqui nas informações aqui embaixo, vocês podem clicar no link para encontrar o canal do Pava. O Jordeley tem o canal Portal Paz, né, Jordeley, então vocês podem encontrar ele lá também. E eu estou acompanhando aqui o trabalho deles, né, fazendo a filmagem do curso, né, acho que tem muita gente esperando aí por esse curso, eu vou também fazer. Ah, que Vou bom, fazer cara. também. Então, Tá. eu acho isso muito importante, sabe, Uhum. porque o mundo está precisando dessas informações agora, né, e é isso que eu queria Sim. depois entrar aqui nesse assunto. Sim, nós vamos fazer um pré-lançamento do curso Uhum. agora no início de outubro, e o curso não vai estar todo completo gravado, mas Aham. optamos por fazer isso pelo seguinte ponto: ali tendo já conteúdo suficiente, surgirão automaticamente dúvidas, Com certeza. e estas dúvidas nós queremos acrescer no curso. Isso, é assim que eu faço os meus É. cursos, é. Então nós vamos, construindo, vamos entregar pelo menos 50% do curso, né, Uhum, e aí o restante nós vamos ir gravando, complementando o curso com as dúvidas das uhum. pessoas que estão ali querendo entender melhor. Eu Olha vi que aqui no chat maravilha. que tem algumas perguntas aqui. ah, Minha avó está acamada, será que é preciso de um passe? Sim, de Leusa, por favor, faça isso, faça isso. O passe magnético é sempre uma das coisas mais fabulosas que tem. E talvez tu diga: "Ah, mas eu não sei fazer". Eu vou lhe dizer que você sabe amar. Se sabe amar, sabe fazer qualquer coisa, tá? Uhum, Quando eu aplico passe em qualquer pessoa, eu simplesmente passo a mão sobre elas, e cada vez que minha mão passa, eu digo que a fé possa te fortalecer, que o amor possa te construir, que a esperança de Jesus seja o remédio. Ou seja, eu sempre vou dando alguns comandos mentais para para que aquilo que eu queria que aquela pessoa te recebesse. Isso é a forma mais tranquila de nós fazermos passe, e não vai precisar de contato maior algum, tá. é, o amor cura, né, o O amor amor cura. cura. É. Bom, a gente na verdade tem muitas perguntas aqui, eu acho, né.
Uhum. A Franciele escreveu: "O que a gente faz quando sentimos medo? Eu vejo e escuto coisas e sinto medo, e logo vai embora. Ultimamente tem acontecido muito". Ô, minha querida Fran, na verdade isso se chama mediunidade, não tem muito como fugir dela, Não. tá. O medo é muito comum. Sentir medo pelo desconhecido é muito comum. E o desconhecido não é apenas o mundo espiritual que é invisível às nossas percepções, né, na grande maioria dos casos, óbvio. O medo do desconhecido é aquilo que nos espera diante de tanto conhecimento, diante de tanta informação. Veja que quando nós entramos por um ensino superior, nós vamos com um sonho, com um idealismo, e durante a realização desse sonho nós vamos sendo cercados de outras inseguranças, de outros medos que vão surgir durante o caminho. Então este processo é muito semelhante. Tudo o que nós vivemos em todos os setores da vida, eles se repetem e são parecidos. Procure ter sempre a segurança de que tu não estás sozinha, porque tu jamais estarás sozinha. Quando sentir medo, fale para a voz que conversa contigo. Perdoe-me, irmão ou irmã, amigo ou amiga. Eu ainda sinto medo e eu não gostaria de sentir medo. Né? Esse medo atrapalhe. Então, se eu não consigo te ouvir direito, não consigo te responder direito, me perdoe. É porque eu estou com medo. Perdoe-me. Peraí. Fique à vontade, Jorge. E me ajude a trabalhar esse medo. Me ajude a vencer esse medo. Assim, quem sabe ambos poderemos nos ajudar. Aí se torna uma mão dupla. E todo trabalho de mão dupla é salutar. Uhum. Tudo bem, Jorge? Tudo Tudo bem? bem, não, tudo bem, não se preocupe. Muito obrigada. Não precisa agradecer não, meu anjo. Jorge, eu posso chamar você de Jorge, né? Deve, por favor. Jordelei é um palavrão. É uma coisa muito séria, Jordelei. Ok. Jordelei tá sempre bravo comigo. Jorge, eu fiz uma live há umas 2 semanas atrás, falando sobre o mal-estar, que os meus mentores pediram para mim trazer essa live, né, que Uhum, eu recebo muita mensagem de pessoas sentindo dor de cabeça, dor na nuca, enjoo, tonturas, e eles pediram para mim explicar isso. E é por causa da expansão, tá tendo da consciência, a frequência planetária, isso a gente entende, né, todo esse uhum. mal-estar que a gente está sentindo. E uma outra coisa que eu não falei na live, mas essa expansão de consciência está abrindo muita mediunidade das pessoas, né. Sim, Conforme as sim. pessoas estão se tornando mais conscientes, estão se tornando mais mediúnicas e, com certeza, sentindo esse mal-estar. Eu dei algumas dicas do que eu faço comigo de tomar banhos com ervas, de meditar, aquele Uhum. momento de silêncio ou me concentrar em algo que me faça feliz. Você tem alguma dica para essas pessoas que estão sofrendo com esse mal-estar? Sim. Recobrem os hobbies. A gente precisa de ter um hobby para que a gente se sinta bem conosco mesmo. Seja caminhar, seja ler um livro, seja eu sempre recomendo algo que tu saia de casa, algo que tu vá para um lugar aonde tu te sinta integrados a tudo. E esse processo do despertar é exatamente como tu descreveste, Kelvin, porque ah, que o Pava não brigue comigo, porque ele gosta sempre das informações à primeira mão, sabe. Mas eu passo isso para ti agora. Nos próximos poucos anos, né, pouquíssimas décadas aqui à nossa frente, a mediunidade não será mais necessária. Uhum, As comunicações de psicofonia, de psicografia não serão mais necessárias. Elas aos poucos tenderão a diminuir. Claro que neste momento está tendo uma alta que é para movimentar um maior número de pessoas, mas isso está terminando. uhum, Nessa fase que nós entramos agora, ela vai estar muito ligada à telepatia. uhum, A nossa capacidade de conversar com o mundo invisível. Então, o que nós estamos nos preparando é para o sexto sentido, né. O ser uhum, humano já está com tudo trabalhado no seu corpo
para elaborar o sexto sentido. E o Uhum. sexto sentido, a primeira forma de desenvolvê-lo é fazendo algo por nós mesmos. Hum. É sair, por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta. Quando eu saio para andar de bicicleta, realmente coisas maravilhosas acontecem. Então ali eu converso com a espiritualidade, ali, eu tenho respostas, ali eu faço perguntas, ali eu choro, ali eu sorrio. Então é o Uhum. meu momento e eu respeito este momento. A gente precisa isso, eu acho que isso é uma boa tarefa. É como meditar sem ficar Uhum. parado. Isso. Mas isso, na verdade, é você usar o seu dom da vida, né. Isso Uhum, porque as pessoas se esqueceram de viver, e usar o dom da vida é você fazer algo que faça o seu coração feliz, é o hobby, né. uhum. É, é, Então é isso que você faz, é realmente é usar o seu dom da vida e boa dica, né. é, Pegaram aí, é. gente? É que se a gente vai ficar falando, tem tanto a falar, né, Tem. mas a gente tem que tentar simplificar o máximo possível. É, Porque é. hoje a gente está preso a um celular, a um computador ou uma televisão. Uhum. A É. É, eu gente também sempre falo que, tudo isso que está acontecendo agora é o preparo, né, para a próxima uhum, para a geração que está vindo, que já está muito próximo, né, onde nós uhum. estaremos usando a telepatia como comunicação. Eu não acho que vai demorar muito não, você acha, Jorge? Não, não, não Não, vai eu não. não acho que vai demorar não. É, Tá tudo acontecendo muito rápido, né. é. O grande problema é que nós temos que desmistificar, Uhum, muitas coisas. uhum, Isso aqui, ó, por exemplo, as crianças índicos têm muita tendência à depressão. Não, 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 né. uhum, Não, Silvana, não, não tem não. Ah, a tendência à depressão, às drogas, né, a sentir-se excluídos, isso é um pouco nós temos que entender que estão reencarnando muitos e muitos espíritos. Espíritos que é dada a oportunidade da mudança. E não é porque é dada a oportunidade da mudança, é que são espíritos índicos, ah, ou qualquer outra classificatória que se dá. São apenas espíritos que entram em conflito, né. O então, vamos procurar nesse momento, e eu peço mil perdões se eu estiver daqui um pouco faltando com respeito a crenças, porque não é a intenção, mas vamos deixar de lado os rótulos, né, as crianças cristais, as crianças índicos, as crianças violetas, as crianças, douradas, as crianças prateadas. Não, são crianças apenas, são espíritos apenas. E se nós pensarmos assim, não serão diferentes de nós. uhum, Porque se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver as carências que nos faltam. E uhum, muitas vezes, quando nós somos muito carentes de algumas coisas, de alguns pontos, nós passamos isso para os nossos filhos. E automaticamente nossos filhos terão uma amplitude maior nas carências, porque eles levarão a nossa somatizada com a deles. Então, compete a nós fazer aquilo que a constelação familiar diz: romper os laços do passado, né? Pensar daqui para frente, usar as ferramentas que a espiritualidade nos trouxe para libertar a nós e a libertar os espíritos. Imagina nós chegarmos para uma criança e dizer: você é índico, você tem uma tarefa muito grande. Eu não consigo imaginar eu, como pai, falando isso para o meu filho, porque eu estou colocando uma responsabilidade tão grande nele sem ter a certeza. É mais um título, né. É A mais um gente título. ganha tanto título na vida. É, então eu prefiro que eles o título deles seja Meu Filho Amado, e deu, Uhum, né. isso. E seja Mas eu não feliz. quero deixa eu procurar rapidão aqui, e que já que estamos falando nisso, centros espíritas não aceitam fumantes e quem bebe. Tem alguns centros espíritas que realmente não aceitam, mas o Uhum, problema não é dos espíritos, o problema é das pessoas que estão no centro espírita. Porque veja só, um centro espírita não é para pessoas sãs. Se fossem pessoas curadas, iluminadas, não estariam procurando o centro espírita. Seriam o auxílio. uhum, Agora, se alguém
com qualquer deficiência moral, intelectual, física, espiritual, bater na nossa porta e dizer: eu sou assim e eu preciso estar aqui. Se eu for o coordenador, o presidente desta casa, abrirei todas as portas, abraçarei com todo o carinho do mundo e direi: venha, você é meu irmão. Muitos trabalhadores do Lar de Juliano, quando eu presidi a casa, eram fumantes, precisavam de intervalos para matar o vício, né, saciar o vício, e eu nunca me importei, porque isso é apenas necessidade deles. Das necessidades individuais a gente não entra. Agora, o amor que aquela pessoa dá pelo trabalho que ela está fazendo vale muito mais do que o cigarro que ela ingeriu antes do trabalho. E outra, muitos trabalhadores deixaram de fumar. Olha que lindo. E não porque nós ou a espiritualidade pedimos, Uhum. porque tocou no coração delas. Cada um E é tem o seu isso. processo. Então, para mim, me desculpem a sinceridade, centros espíritas, casas, sinagogas, qualquer ambiente que afastar uma pessoa por um vício, eu acho que essa sociedade precisa rever caridade. Sim. Tá? E aprender o que é o amor de verdade, né. O amor não coloca Exatamente, ninguém de lado, né. exatamente. Né? Hum. Jesus, então Uhum. Jesus expulsaria todo mundo de perto Com dele, certeza. e aí ficaria com aqueles que mataram ele, né? Uhum. Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, É, né. é só a gente pensar nesse ponto. Você Eu queria ia falar, compartilhar alguma coisa? sim, perdoe-me, deixa eu abrir aqui rapidão Tá. numa página aqui, o WhatsApp, que hoje de manhã eu canalizei uma mensagem escrita do querido Oikenaz, Uhum. e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ai, que lindo! Por favor. É. E é, bem, acho que se eu fosse pelo celular aqui seria mais rápido que lá. Eu vou só responder aqui a pergunta da Maria Alves. Kellen, Por qual é o nome favor. do seu mentor? Ele chama Agaion. Agaion, Agaion. Agaion está comigo desde que eu sou criancinha, bem pequenininha. Ele se afastou uma época, na época da minha adolescência, e eu recebi outro mentor, mas ele voltou há pouco tempo atrás de novo, né, o Agaion. Agaion, ele é bem agitado com livros, ele está sempre cheio de livros na mão, sempre me passando um monte de informação. Enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou dormindo, ele é Ah, bem no falante. banho. Como que pode eles gostarem de chuveiro, né? Nossa, é porque ali a gente está ali quase meditando, né. E aí eles aproveitam para falar. Olha só, hã, nós estávamos numa discussão hoje em relação a alguns trabalhos, de outras crenças religiosas. E aí esse querido Oikenaz vem e diz assim, ó: "Irmãos caros do meu coração, não julguemos ou não podemos fazer qualquer comentário em relação a crenças alheias. O universo do amor ainda temos tanto que aprender e caminhar. Questões de seres esclarecidos estamos apenas engatinhando. Nas leis vigentes, nos mundos de provas e expiações, ainda temos a lei da troca, devido a tantas mentes ainda presas nos prazeres do mal. Quando algo novo bater em sua porta, trazendo descrença, não assuma como verdade, mas apenas se coloque na condição de humilde e de aprendiz na escola do amor incondicional. Então siga apenas com a companhia de Jesus, e ele nos mostrará e nos explicará com amor ainda as necessidades que nos rodeiam, enquanto moradores da escola do Espírito. Paz e luz. Juntos em amor somos mais fortes. Oikenaz. Que lindo, né. Não julgueis, não julgueis. A gente não sabe de nada, não é não, Jordi? A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada, é. A nossa mente ainda está muito presa nessa terceira dimensão, né. E conforme a gente vai nos conscientizando mais e abrindo mais a nossa mente, com certeza a gente vai parar, né, com esse apego às coisas daqui, com essa realidade que nos mostra
que não tem nada a ver, né, essa realidade que a gente vê aqui fora, Uhum. com a espiritualidade. É. É, é. Mas como é lindo também, né, conviver com a espiritualidade. Uhum. Como é lindo poder saber que eles estão ali, independente dos nossos erros, dos nossos acertos, Sim. né. Quando a gente acerta, eles sorriem de felicidade. Quando Uhum. a gente erra, eles nos abraçam, nos Sim. confortando e dizendo: "Foi só uma prova, amanhã você vence", né. Nada de punição igual muitos pensam, né. É, Nada é, de punição. é, É. A gente só sente aquele né. amor incondicional, que não tem explicação, a gente não consegue explicar o amor deles, né. É Exato. muito lindo. Vamos ver aqui se tem mais alguma. Maria Alves: "A minha filha vai à igreja evangélica, é de muita revelação. O que você acha sobre isso?" Perfeito, eu acho lindo demais. Acho lindo. A manifestação da luz nas igrejas evangélicas é sublime. Hum. A gente precisa entender que os caminhos todos nos conduzirão à liberdade, que é Jesus, que é Deus, né. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né. Então isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. Claro que, a gente tem que cuidar alguns pontos. E isto não é, em evangélicos, mas é em todas as crenças. A religião perfeita, aquela que nos faz, crescer, é a religião que nos torna pessoas melhores. Uhum. Então, se no núcleo evangélico nós conseguirmos sermos melhores, então tenha certeza absoluta que tu está na religião correta para ti. Agora, procuremos aos poucos ser espíritas mais lúcidos, católicos mais lúcidos, evangélicos mais lúcidos, umbandistas mais lúcidos e reticências, né, para todas. O que seria essa lucidez? Não criticar, não criticar quem não olha com aqueles olhos. Uhum. Como que nós vamos poder dizer a um cego o que ele precisa ver? Uhum. E não, eu não estou falando que uma religião é cega ou não. Eu estou falando de realidade mesmo. Uma pessoa que tem deficiência visual, como que você vai querer que ela entenda o que você está vendo, né? Como que nós vamos querer que uma pessoa que tenha deficiência auditiva consiga entender a intenção de cada palavra que pronunciamos? Então, no instante que fizermos isso, estamos sendo injustos conosco e com o próximo. Então, a religião, ela só serve para nos ligar a Deus. Apenas isso. Uhum. O que é fé? Fé é confiar. Uma vez um amigo, pastor evangélico, ele me dizia: "Professor, é tão bom fazer aula de trompete com o senhor, a gente conversa sobre tanto, mas confessa para mim, qual a sua religião?" E eu disse para ele: "Meu querido irmão, eu sou espírita". Uhum. E aí ele parou, né, ele era pastor, da Assembleia de Deus. Oi. E aí ele disse: "Professor, como que pode alguém tão inteligente como o senhor, que fala tanto em ajudar as pessoas e ajuda tantas pessoas", porque eu sempre ajudei muito todo mundo em qualquer área, ainda se deixa enganar pelo demônio. E aí eu disse: "Tudo bem, meu irmão, eu entendo a sua colocação e a respeito. Mas veja só, este demônio, ele me ensina que eu preciso amar o meu semelhante como a mim mesmo, Uhum. que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, que eu preciso ser caridoso com o que tenho e com o que não possuo, que eu preciso ser amoroso mesmo quando agredido for, que eu preciso ser paciencioso mesmo quando a revolta se faz presente. Ou seja, esse demônio ensina tantas coisas tão evoluídas
Você quer conhecer ele? Que eu disse assim, ó, de duas uma, ou não é demônio, ou o demônio está muito bem informado, É. Uhum. né. E aí ele disse: "É, professor, o senhor é hábil nas palavras". É muita E sabedoria aqui, né. e É. aí eu falei pra ele: "Mas eu continuo sendo assim". Mas a gente se Uhum. deu bem, a gente se dá bem até hoje, tanto é que eu toquei o casamento de todas as filhas dele. Olha isso. É. É, É porque não é religião que classifica as pessoas também, né. E eu é, falo é. sempre que bom seria se todas dessem as mãos, né, e seguissem Uhum. unidas, ao É. invés de criarem tanta desunião. E eu dava risada porque eu dizia o nome dele era Sérgio: "Seu Sérgio, se eu fosse evangélico, eu queria ser um fiel da sua igreja", porque ele era impressionante também. É. Ah, É. isso é muito bonito. Quando 2 pessoas de religiões diferentes conseguem ficar juntas, rirem juntas e se entenderem, Hum. né. Ai, vamos ver aqui. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Senão, nós nos despediremos aqui. Deixa eu dar uma Bom, aqui minha mãe, ó, o comentário da minha mãe aqui, ó: "Que live maravilhosa, que sabedoria e conhecimento desse homem de luz". É, ele realmente é um homem de luz, mãe, realmente. Não, É por isso que eu não, estava com frio na barriga para falar com ele. minha querida Midori, eu agradeço de coração, mas, não é de luz não, é só uma pessoa que está tentando acertar diante de tantos erros, tá. Mas obrigado pelo carinho, e que a luz gigantesca do amor te envolva sempre, sempre, sempre. É, ela estava toda feliz com essa live, estava ansiosa para conhecer você. A gente tem que É, começar a achar um jeito de conhecermos-nos pessoalmente, porque eu quero conhecer tanta gente pessoalmente que tu não tem ideia, Kelly. eu também, eu E também. tem algumas pessoas que eu quero ficar algumas horas abraçados, porque não é um É. abraço, eu quero ficar horas abraçado, Ah, eu né. também. E você está no sul, né. Eu tenho umas meninas aqui que são alunas minhas, né, do meu curso, que são do sul e eu queria tanto ir para o sul. E se eu for para o sul, eu Venham, quero ver você. venham, venham, E eu venham. também eu tenho que o Pava, ele me prometeu uma live comigo, né. O Pava, tem Uhum. que marcar também uma data com ele. Aí eu vou conhecer Sim. você, vou conhecer o Pava, vou conhecer o Hélio. É, Ai, fico muito nós feliz. estamos agora organizando um trabalho de fazer um espaço físico, criar um espaço físico para o portal. Que E maravilha. um dos pontos que nós estamos vendo talvez seja Santa Catarina, né, a Olha. região ali de Florianópolis ali. Uhum. Então, mas quem está no sul, por favor, venham, se vierem a Santa Maria ou marcamos um dia, às vezes eu viajo, não viajo mais tanto quanto antes, mas às vezes eu viajo, e se tivermos a oportunidade de conversar, por favor, venha. Ó, Esteio é aqui perto, Fran. E aí se quiser tomar um café, a gente toma um café, se quiser tomar uma cervejinha, a gente toma uma cervejinha, mas a gente pode conversar, jogar papo fora, assim, bem de boa, assim. Ah, eu Comer um quero. X, comer um X, coisa bem boa. Ai, gente. Bom, Jordi, a gente já passou aqui de 1 hora, a gente pode marcar outro dia. Olha, eu amei. Gente, vocês gostaram da live com o Jordi aqui? Vocês querem ver ele de novo aqui? E aí a gente marca uma outra vez aqui com outro tema, é sempre muito bom, né. Gente, eu acompanho o Jordi sempre, toda vez que o Pava coloca uma live lá, um vídeo novo, quando o Jordi tem um vídeo novo no Portal da Paz, eu estou sempre acompanhando. Hoje à tarde, na minha pausa, eu estava assistindo o Jordi, Que benção, que né. benção. É, verdade, gente. Eu aprendo muito com ele, ele me traz uma paz muito grande e eu estou assim, é uma honra. Jordi, é uma honra ter você aqui comigo, de verdade. Foi um reencontro muito emocionante. Estou muito feliz, né. Tá, Mas eu que agradeço demais, Kelly, e tu é uma das pessoas que eu quero ficar horas abraçado, tá. vamos, vamos. Jordi, então você fica aqui mais um pouquinho que a gente vai se despedir. Você quer deixar suas últimas palavras? Quero sim. Obrigado a todos vocês pelas contribuições, pelo auxílio, por estarem, aqui
agora junto conosco. No Brasil aqui ainda é meio da tarde e nós estamos com pessoas maravilhosas aqui. Obrigado. Sintam-se sempre à vontade para entrar em contato, para escrever, para solicitar qualquer coisa. Se demorar a resposta no Portal Paz, no Instagram do Portal Paz, é porque é muita mensagem mesmo. Se demorar a resposta no @jordelei, que é o meu Instagram pessoal, é porque também tem muita mensagem. Mas eu tento, dentro do possível, ajudar e responder a todo mundo. Em breve estarei voltando a fazer os atendimentos novamente, 1 ou 2 por dia, para conversar com as pessoas, para trocar e botar em prática alguns cursos a mais que eu andei fazendo. E e poder fazer algo melhor. Obrigado. Estar com vocês é divino. Que lindo. Gente, vocês podem clicar aqui na informação aqui embaixo do vídeo, tem lá o canal do Jordelei, tem o canal do Pava, clica lá e acompanha eles também, né. Vocês vão amar acompanhar o vídeo deles, igual eu. Então, gente, um beijo para vocês, muito obrigada mesmo de coração por vocês terem estado aqui com a gente, para todos que vão assistir a live depois, né, um abração para vocês, né, e nós nos vemos em breve na próxima live. Tchau, gente, se cuidem, viu? Um abraço forte.